Bom dia, pessoal. Aqui é o professor Renato Mineiro quem está falando. E o objetivo desse vídeo aqui é mostrar para vocês uma prévia de como ficaram as estatísticas lá do teste de progresso, tá bem? Então, vocês vão ter acesso a essa planilha que eu estou mostrando aqui, né? Nessa planilha tem as duas primeiras abas aqui, ó, ausentes, presentes e dados brutos, é informação bruta, né? Então, por exemplo, ausentes e presentes aqui eu tenho a contagem de todos os alunos, 3.032 alunos. Aqui eu estou nos cursos de economia, contábeis e atuariais. E aqui em dados brutos, só os alunos que participaram da prova. 2.706 alunos. Nessas abas não tem o tratamento da informação, então elas são úteis, mas analisar alguma coisa olhando essa aba aqui ou essa aba aqui fica bem difícil. Então eu fiz o seguinte, ó, eu ocultei todas essas duas, né? Tanto aquela de ausentes presentes como essa de dados brutos aqui, ó. Ocultei. Se por algum motivo vocês quiserem ter acesso a essas abas, basta clicar aqui embaixo, né, com o botão direito e clicar em reexibir e escolher qualquer uma das duas que elas reaparecem, tá bem? Vamos lá. Eu cliquei sem querer aqui. Vamos lá, ocultar. Pronto. As abas onde o tratamento da informação foi feito são essas que estão aparecendo aqui. Então, a primeira é essa geral, né? Então, eu tenho aqui geral. Eu tenho uns botões aqui, ó, ciências, eu peguei esse exemplo, né? Esses três cursos aqui, atuariais, contábeis e econômicas. E aqui eu tenho a questão 1, questão 2, questão 3, questão 4, até a questão 20. Então, se eu quiser saber, por exemplo, como o pessoal de atuariais foi em cada uma das questões, eu clico assim, aqui só no botão de atuariais e aparece aqui só o curso de atuariais. Ó. Então, o pessoal de atuariais, na questão 1, teve 28% de acerto, na questão 2, 41%, assim por diante. Se eu quiser clicar, saber como foi em qualquer outro curso, eu quero saber como que foi em contábeis, eu clico aqui em contábeis. Ciências econômicas, eu clico aqui em ciências econômicas. Ele me dá a estatística de cada um deles, tá bem? Aqui são todas as questões, no geral. Um detalhe, se o Office que tiver instalado no seu computador não for o Office 2016, esse botão aqui não vai funcionar. E a maioria das coisas dessa planilha aqui não vão funcionar. Então, esse Office 2016 ele está disponível para gente que trabalha na FMU. Também, se vocês tiverem, recomendo que vocês façam a atualização para essa versão mais recente, que é o 2016. Se vocês tiverem alguma dificuldade, me avisem. Eu acho que eu consigo ajudar. Tá bem? Esse filtro aqui ele funciona assim, olha. Dessa forma que ele está, eu seleciono uma turma por vez aqui, um curso por vez. Se eu quiser selecionar mais de um curso para eu comparar, eu tenho que mudar a modalidade do filtro. Então eu clico aqui nesse botãozinho aqui, tá vendo? Ó, quando esse botãozinho fica selecionado aqui, quer dizer que eu posso escolher mais de um curso ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui nesse caso, o pessoal de azul é ciências atuariais, pessoal de as informações em azul são das ciências atuariais, as informações que estão em laranja são de ciências econômicas. E aí eu consigo comparar um curso com o outro. Se eu quiser clicar nos três, eu posso. Se eu quiser, bom, aí eu faço à vontade aqui, tá bem? Aqui nessa segunda aba, conhecimentos gerais, você tem essa mesma leitura aqui, só que eu só coloquei aqui as 5 questões de conhecimentos gerais. Então, a primeira questão, ela estava associada com ética. A segunda questão, a sustentabilidade. A terceira questão, comunicação. A quarta questão, processos de industrialização. E a quinta questão, fontes renováveis, que também tem a ver com sustentabilidade, né? E foi assim que os alunos, o índice de acerto dos alunos, tá bem? Aqui nesse filtro aqui é a mesma coisa, né? Se eu quiser saber só de uma turma, só de um curso, eu clico só no botão do curso e aparece um por vez. Se eu quiser saber comparar um curso com outro, eu clico aqui para que esse filtro aqui fique marcado e eu seleciono dois cursos. Por exemplo, aqui eu estou comparando a turma de ciências contábeis com ciências econômicas, tá bem? Essa terceira aba aqui é parecida com essa segunda, só que aqui eu tenho da questão 6 até a questão 20, que são as questões de conhecimentos específicos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, só a turma de contábeis. Bom, a turma de contábeis, que eu estou usando como exemplo aqui, ela se comportou dessa forma.
né? O aproveitamento deles nas questões foi dessa forma aqui. Na questão 6, que é essa primeira aqui, ó, que está em azulzinho, 62% dos alunos acertaram. Tá bem? Aí você fala assim, pô, mas que questão que é essa, né? Bom, eu vou, junto aqui, eu vou mandar uma prova de referência para que você se oriente. Então, por exemplo, eu tenho a prova de contábeis aqui, olha, a questão 6, essa questão aqui, ó, que fala quanto à norma de introdução ao direito brasileiro, né? Essa questão aqui, então. Isso quer dizer que 62% dos alunos acertaram a essa questão aqui. Uma outra coisa que você pode olhar nessa planilha, por exemplo, aqui, olha, é possível observar tanto essa tabela aqui é o reflexo do que está no gráfico, tá bem? Então você consegue observar assim, ó, que o menor nesse curso aqui, o menor aproveitamento foi na questão 7 aqui, ó, 19%. Tá, e a questão 7, de que conteúdo que ela era? Bom, vamos lá. A questão 7 era essa questão aqui, ó, os relatórios contábeis apresentam informações financeiras e não financeiras, e tal. E tem essa questão aqui. Tá bem? Então, foi, no caso, que eu estou usando como exemplo aqui de contábeis, foi nessa questão aqui que eles tiveram o pior aproveitamento, né? E a questão que eles tiveram maior aproveitamento foi nessa questão aqui, questão 14. Tá vendo aqui, ó, 78%. Então vamos dar uma olhada na questão 14. Passou. Questão 14. É uma que tem a ver com demonstração contábil aqui. É essa questão aqui. Tá bem? E aí você pode fazer a análise que você achar que deve fazer aí. Na próxima aba aqui, eu tenho eixos. Então, o que eu fiz aqui? Eu separei conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. Conhecimentos gerais eram as questões de 1 a 5 e específicos de 6 a 20. Então, eu posso verificar aqui, por exemplo, vamos pegar aqui ciências econômicas, né? Ciências econômicas, 64% dos alunos, 64% das questões de ciências de conhecimentos gerais foram acertados pelos alunos de ciências econômicas, né? E o índice de acerto em conhecimentos específicos foi de 43% pelos alunos de ciências econômicas. Ciências contábeis, isso aqui, né? Se você quiser comparar um curso com outro, basta clicar nesse botão e clicar aqui em mais de um curso, e aí você consegue comparar aqui os 3 cursos. Tá bem? Na próxima aba aqui, eu tenho uma comparação por turmas. Então a primeira coisa, você vem aqui e escolhe. Aqui eu recomendo que você escolha. Vamos limpar os filtros. Para limpar os filtros a qualquer momento, basta você clicar nesse botão aqui, ó. Aqui eu limpei, aqui eu limpei. Tá bem? Então vamos selecionar um curso só, senão fica muito poluído o gráfico, tá vendo? Vamos selecionar aqui Ciências Contábeis. Bom, aí eu selecionei Ciências Contábeis. E aqui eu tenho todas as turmas de Ciências Contábeis. Então também o ideal era você analisar uma turma ou comparar uma turma com outra. Então eu peguei aqui, por exemplo, olha, qual foi o rendimento da turma 002101A01, uma turma do primeiro semestre de contábeis. Tá bem? Essa turma aqui. Se eu quiser pegar o de outra turma, eu clico no botão de outra turma e assim por diante, né? Tá bem? Se você quiser comparar o rendimento de uma turma, é claro que o interessante é comparar turmas do mesmo semestre, né? Quiser comparar o rendimento de uma turma com outra, basta clicar nesse botão aqui, ó, dessa forma aqui nesse filtro, e você consegue selecionar mais de uma turma ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui eu estou comparando a turma. Aqui eu estou comparando uma turma do primeiro com o segundo, não é legal. Comparar aqui, ó, essas duas turmas aqui, ó. Isso aqui é uma turma da Liberdade e uma turma do Itaim, ambas do primeiro semestre. E aqui eu tenho a comparação entre uma turma e outra. Tá bem? Na próxima aba, eu tenho a comparação por semestre. Então, eu vou pegar aqui um curso de Ciências Econômicas.
né? E aqui eu coloquei o primeiro e o oitavo semestre. Então, o em azul é o primeiro semestre aqui, o em laranja é o oitavo semestre. Então, eu comparo o rendimento que os alunos tiveram do primeiro em comparação com o oitavo semestre, né? Tem umas coisas engraçadas de vez em quando, né? Por exemplo, é uma questão de conhecimento específico, essa questão, não, de conhecimento geral, essa questão aqui, mas olha que coisa, né? O 23% dos alunos do primeiro semestre acertaram e só 11% dos alunos do oitavo semestre acertaram, né? Então, o aproveitamento do primeiro semestre aqui, ele foi melhor do que o do oitavo, né? Mas normalmente não é isso que acontece. Normalmente você percebe isso aqui que está no gráfico, olha. Mas dá para analisar, né? Tá vendo? O rendimento dos alunos do oitavo semestre ele é melhor, em geral. Tá bom? E aí você pode comparar, né? Que nem aqui eu estou comparando o primeiro com o oitavo. Posso comparar o primeiro com o segundo, tá bem? E escolher o curso e comparar. Né? Aqui também não vale a pena olhar mais de um curso por vez, que senão fica muito poluído. Por exemplo, aqui ó, não dá para fazer uma análise legal. Né? O legal aqui é você olhar um curso por vez e comparar no máximo 3 semestres aqui, que nem aqui eu estou comparando o primeiro com o segundo com o terceiro de ciências contábeis, todas as 20 questões. Nessa aba aqui, essa aqui é a penúltima aba, você tem a distribuição. Então, eu vou pegar aqui, por exemplo, contábeis. Né, ó, essa aqui nessa tabela, você tem que 0% dos alunos ficaram com nota 0. Estou falando dos alunos que fizeram a prova, tá bem? Eu não estou levando em conta aqui os alunos que faltaram. 3% dos alunos ficaram com nota meio, 11% dos alunos ficaram com nota 1, 69% dos alunos ficaram com nota 1,5 e 17% dos alunos ficaram com nota 2, tá bem? E eu posso fazer essa análise para cada um dos 3 cursos aqui. Bom, e finalmente o último eixo é um eixo que traz o reflexo da frequência, né? Então, em atuariais, 8,36 dos alunos faltaram à prova, e 91,64 estiveram presentes. Eu posso fazer essa análise aqui para cada um dos outros cursos, tá bem? Bom, esses são os dados que eu achei as comparações que eu achei relevantes, né? A gente tem uma planilha de dados brutos que dá para fazer outros estudos, basta que vocês me informem o que vocês precisam, o que é necessário. Tá bem? Por fim, deixem-me dizer, o objetivo desse vídeo era apenas dar uma panorâmica do que é que tem na planilha que vocês vão receber aí, né? Para que vocês possam brincar aí, dar uma olhada, fazer alguns estudos, né? Eu acho fundamental que nós possamos nos reunir e fazer essa apresentação para os professores líderes de disciplina, para o pessoal do NDE, para o colegiado de cada um dos cursos. Eu estou à disposição, tá bem? Eu fico aguardando o contato de vocês para que a gente agende essas apresentações dessas estatísticas, se vocês acharem que é necessário, tá bem? Então tá bom, um abraço, até mais.